Oiê, tudo bom? Eu sou Jennifer Cruz, professora de História, e hoje a gente dá continuidade às suas aulas de Brasil Colônia, mais especificamente falando das revoltas coloniais que colocaram o antigo sistema em colapso. Essas revoltas podem ser divididas em duas, as de tipo nativista e as de tipo separatista. Como os próprios nomes sugerem, as revoltas de caráter nativistas tinham uma característica de serem locais, ou seja, elas eram bem regionalistas. Em contrapartida, nenhuma delas tinha um projeto político de romper com a coroa portuguesa. Do outro lado, as revoltas separatistas claramente tinham esse objetivo e também recebiam uma influência direta do contexto externo, o Iluminismo, a corrente filosófica do século XVIII que questiona o antigo regime e que propõe novas formas de governo e de administração para várias nações ao longo do mundo. Inclusive, o Iluminismo vai ser tão forte que vai influenciar duas grandes revoluções do século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Ambos os movimentos chegam aqui no Brasil através de uma elite que viajava para fora para estudar e quando retornava, essa sementinha acabava amadurecendo entre o meio intelectual brasileiro. Mas vamos começar do princípio. As revoltas nativistas foram a primeira leva a começar a questionar a coroa portuguesa. A primeira revolta de caráter nativista foi promovida pelos irmãos Beckman no Maranhão no ano de 1684. A revolta era principalmente por conta dos altos impostos e o monopólio feito pela Companhia de Comércio do Maranhão e também pela questão da mão de obra indígena, que era um grande conflito com os jesuítas. Em relação à Companhia de Comércio, eles tinham como objetivo se livrar do monopólio comercial, ou seja, a Companhia de Comércio na época era a única que podia comprar os produtos dos colonos. O problema disso é que a companhia ditava o valor desses produtos, tornando, obviamente, esses colonos bem distantes do acesso à riqueza. Em outras palavras, quando a Companhia de Comércio fazia esse monopólio, os colonos, além de serem desassistidos, acabavam também saindo prejudicados economicamente, principalmente por não comercializarem com outros espaços e por não poderem atribuir valor aos seus produtos. Uma outra razão importante é a questão jesuíta. Os jesuítas protegiam a questão da mão de obra indígena por dizer que o índio deveria ser catequizado e não escravizado. Como na época a região do Maranhão pouco recebia escravos, a questão da mão de obra indígena acabava se tornando fundamental. Na época, Thomas Beckman e Manuel Beckman vão expulsar os jesuítas e promover uma revolta que tentava fechar a Companhia de Comércio. Na época, Thomas Beckman viaja para Portugal para avisar ao rei e solicitar essas mudanças e ele é preso lá. Já o seu irmão aqui no Brasil acaba sendo morto, utilizando então os dois exemplos para mostrar para os colonos que revoltas seriam pacificadas com violência. Depois da revolta dos Beckman, uma outra revolta importante foi a revolta dos Emboabas, que acontece em 1707, ali na região de São Paulo. Emboabas era o nome atribuído pelos paulistanos, ou melhor, os bandeirantes, a todos aqueles que eram forasteiros. Era um jeito pejorativo de se referir à roupa desses forasteiros que utilizavam botas bem pomposas na parte de baixo, que lembrava então a ave que se chama emboaba. Mas, além da ideia de emboaba, a grande questão do conflito entre os paulistas e os forasteiros, os emboabas, era justamente os caminhos que levavam para a região do ouro, uma vez que nessa altura de 1707 já se sabia que havia então ouro de aluvião pelas regiões de Minas Gerais. O conflito acaba terminando com o Capão da Traição. Esse Capão da Traição foi o evento em que os paulistas foram cercados pelos emboabas, ou seja, pelos forasteiros, e nesse Capão da Traição foi dito o seguinte: se os paulistas se rendessem, todos eles sairiam vivos e ganhariam então a anistia por parte de Portugal. Só que não era bem um acordo, era na verdade uma traição, porque eles se renderam e cerca de 300 paulistas foram mortos. Então o evento acaba, o conflito acaba com a morte desses revoltosos. Depois da Guerra dos Emboabas, a gente vai para a região pernambucana. É lá que acontece em 1710 a Revolta dos Mascates.
Na época, Olinda e Recife não eram exatamente muito amigas. Isso porque a cidade de Recife era uma vila e Olinda era uma cidade. Em Recife existiam muitos mercadores, os chamados mascates, e em Olinda existiam muitos latifundiários ligados então à prática dos engenhos. Mas qual é o conflito entre os dois? É que diante da crise da economia açucareira, muitos latifundiários acabaram se tornando dependentes dos empréstimos feitos por esses mascates. E na época, Recife, como era uma vila, tinha que pagar impostos para a cidade que era Olinda. Então os mascates decidiram reivindicar para a coroa portuguesa a emancipação de Recife, que deixava de ser uma vila para se tornar uma cidade. Essa elevação e a crise econômica proveniente então da crise da economia açucareira acabou gerando um conflito entre os comerciantes recifenses e os latifundiários olindenses. O conflito termina como você já deve imaginar. Recife hoje é a capital de Pernambuco e não é por acaso. Ela é elevada à condição de cidade e a partir daí o seu desenvolvimento foi notório. Depois desse conflito, a gente vai então para Minas Gerais, mais especificamente para a região de Vila Rica, com a revolta de Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica. No ano de 1720, as casas de fundição acabavam gerando um grande problema. Se você não lembra, era na casa de fundição que o ouro era derretido, transformado em barra e ganhava o selo da coroa portuguesa. Mas qual é o problema disso? Grande parte dessas casas de fundição ficava com uma boa parte do ouro. Porque imagina, eu tenho 100 quilos de ouro para tirar o quinto. Eu mandava para a casa de fundição e na casa de fundição eles tiravam 20% desse ouro, o quinto. Qual é o problema? Os colonos reclamavam que esse ouro que retornava para suas mãos, ele vinha com menos do que o quinto. E o problema disso é claro, a gente ainda tinha um conflito por conta do contrabando de ouro. Bem, diante desses conflitos, Filipe dos Santos começa a convocar a população de Vila Rica para se sublevar, para se colocar contrária às casas de fundição e tentar fechar essas casas de fundição e garantir a diminuição dessa cobrança de impostos excessivas. A consequência, meus amigos, é bem ruim. Filipe dos Santos foi amarrado a um cavalo e esse cavalo ficou perambulando pelas ruas e você já deve imaginar. Ele, além de ser arrastado vivo pelo animal, foi morto, esquartejado e o seu corpo ficou então espalhado para servir de exemplo para qualquer outro revoltoso. Mas, como vocês já sabem, todas essas revoltas nativistas vão ter uma herança, que são as revoltas separatistas. Mesmo que as revoltas tenham sido duramente pacificadas, durante esse período acontecem também as revoltas separatistas. Em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira acontece com grandes influências. Mas cuidado, uma grande observação. A Inconfidência Mineira, ela bebe da fonte da Revolução Americana e não da Revolução Francesa. Por mais que a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira sejam no mesmo ano, 1789. Mas calma, é que as notícias não corriam tão rápido como correm hoje. Então, nesse contexto, não se sabia direito o que estava acontecendo dentro da França. Mas vamos lá, o que acontece dentro dos Estados Unidos e que influencia muito aqui no Brasil? Os Estados Unidos se tornam uma república presidencialista e federativa, ou seja, consegue autonomia para as federações e institui o cargo de presidente. Mas não é só isso. A Revolução Americana tem um caráter bem elitista, porque principalmente não considera que pessoas negras precisassem de liberdade. Portanto, por mais que a Revolução tivesse um caráter iluminista, que pregava pela independência, pela liberdade, manteve a escravidão como uma das suas características. Impulsionados por isso, aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, uma elite mineira, que também tinha algumas pessoas ligadas à camada popular, começam a promover encontros que tinham o seguinte objetivo: tornar a região de Minas Gerais independente de Portugal. A consequência é que a gente vai ter um delator, ou seja, uma pessoa que vai acabar denunciando o movimento. Na época, esses encontros aconteciam e, como você pode ver, tinha um lema: liberdade, ainda que tardia. Esse lema acabou impulsionando os revoltosos, mas não conseguiu sustentar o movimento.
Lembra da derrama, aquela cobrança de impostos atrasados? O movimento estava marcado para o dia em que a derrama aconteceria, mas antes disso, o delator do movimento fez um acordo com a coroa. Ele contaria quem eram os revoltosos e quais eram os seus planos, em contrapartida, todas as suas dívidas seriam perdoadas. E, finalmente, a revolta acaba com essa delação. Mas a Inconfidência Mineira é muito famosa pela figura do Tiradentes, como você já deve saber. O que o Tiradentes tem a ver com toda essa história? Bem, o Tiradentes, para nós historiadores, ou pelo menos a grande maioria, ele é o elo de ligação entre a elite e as camadas populares, porque por mais que fosse um movimento de elite, também atendia em partes à insatisfação dos colonos. Pensa comigo, a cobrança de impostos atingia não somente quem era rico, como também quem era pobre. Então a figura do Tiradentes é utilizada para demonstrar que a coroa portuguesa ia sim reprimir o movimento. Mas é claro, ela não ia fazer isso com quem tinha muito dinheiro dentro da colônia. Então, o Tiradentes, que era o cara menos favorecido economicamente, acaba se tornando então um símbolo desse movimento. Muitos foram degradados, expulsos do Brasil, mas é só o Tiradentes que vai ser morto, esquartejado e as suas partes vão ser espalhadas então pela cidade de Vila Rica, justamente para demonstrar que Portugal não estava brincando, ela iria pacificar os movimentos com muita violência. Só que não dá para fazer isso com uma elite privilegiada aqui no Brasil. Mas a Inconfidência Mineira, por mais que não tenha dado certo, deixa o seu legado para a história. Não há mais como sustentar a ideia de Brasil como colônia e Portugal como metrópole por muito tempo. Prova disso é que pouco tempo depois, em 1798, acontece a Conjuração Baiana. Diferente da Inconfidência Mineira, essa revolta de verdade vai ter influência francesa, liberdade, fraternidade e igualdade. Esses princípios que não somente eram iluministas, mas que também permeavam a Revolução Francesa, chegam então na Conjuração Baiana, que, diferente da Inconfidência Mineira, era composta principalmente por populares e pessoas ligadas também à elite. Mas como o movimento tinha uma questão social mais latente, ou seja, se preocupava muito mais com essas questões, é esse movimento que vai defender até o final que a escravidão finalmente seria abolida no Brasil. Mas, assim como a Inconfidência Mineira, esse movimento também acaba sendo então denunciado por membros dele. Mas calma, é como se na Conjuração Baiana houvessem infiltrados dispostos a contar para a coroa portuguesa o que vinha acontecendo nos encontros. Diante dessa delação, a consequência, a Conjuração Baiana, diferente da Inconfidência Mineira, vai terminar com uma série de pessoas mortas, inclusive o Cipriano Barata. Depois de todo esse movimento, mais uma vez, a coroa portuguesa reprime com dura violência. Só que diferente do que aconteceu na Inconfidência Mineira, não foi apenas uma pessoa que foi morta, foram vários. E aí a gente podia pensar, mas por que a coroa toma medidas tão diferentes? Ora, é só você pensar que a Conjuração Baiana ela é composta por uma camada muito mais social. Não tem essa elite em peso participando da Revolução. É exatamente por isso que é muito mais fácil para a coroa portuguesa coibir com dura violência. Para mais informações, uma próxima aula. Tchau, tchau. Foi um prazer ver vocês de novo.